Tem gente cansada, mas não é sono, é excesso de informação, excesso de tela e excesso de barulho mental. E talvez uma das coisas mais perigosas do nosso tempo seja o fato de que muita gente desaprendeu a desacelerar. Hoje nós vamos falar sobre literatura, mas principalmente sobre saúde emocional, sobre ansiedade, imaginação e sobre como a leitura talvez ainda seja um dos últimos refúgios da mente humana. Hoje eu recebo com muito carinho e alegria, com o coração cheio de alegria, nossa caríssima Carolina Cruz. Ela que é leitora apaixonada por literatura, fundadora do Clube de Leitura Entre Nós Extremos. Ela vai explicar pra gente essa fantástica iniciativa. E ela é alguém, a Carolina, alguém que acredita no poder dos livros de desacelerar a mente, expandir a empatia, olha que lindo, e transformar pessoas. Carolina, seja muito bem-vinda ao Podneias. Olá, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e ainda mais falando desse assunto que eu adoro, ainda mais um tema que eu defendo completamente, que é a questão da literatura. Isso é muito sublime, é fantástico, maravilhoso, razão pela qual, entre outras, insistimos aqui em relação à participação da Carol. Posso chamá-la de Carol? Às vezes, se escapulir, Carol, tá tudo certinho? Tá ótimo, Carol. Maravilha. Carol, eu queria começar do ponto talvez mais humano dessa nossa conversa, porque hoje existe uma sensação coletiva de esgotamento. As pessoas estão cansadas, muito ansiosas, hiperestimuladas e, ao mesmo tempo, incapazes de desacelerar. Então, vamos para a primeira perguntinha para a caríssima, prezada Carol. Você percebe isso nas pessoas, no seu ciclo aí profissional, de amizade, de trabalho? Fala pra gente com todo carinho. Abre o coração, Carol. Vamos lá. Essa questão eu percebo não só aqui. Eu vivi 5 anos fora, né, lá na Europa. Eu viajei muito, conheci muitas pessoas. Eu já estou aqui há alguns meses. E o que eu reparo e o que eu sinto, essa questão ultrapassa cidades, países, continentes, é realmente um problema global da sociedade atual que nós nos encontramos. Que, inclusive, tem um livro é um sociólogo, Byung-Chul Han, que fala exatamente sobre isso, que é a sociedade do cansaço. Um tema muito contemporâneo, ele diz que nós evoluímos de uma sociedade disciplinar, que é a sociedade disciplinar, que foi escrita, né, descrita, na verdade, pelo filósofo francês Michel Foucault, e estamos hoje nessa sociedade do desempenho. Tudo tem que ser performático, nós nos cobramos, o mundo nos cobra de uma forma absurda, e nós temos essa questão desse cansaço que ultrapassa. Uma consequência inevitável. Exatamente, uma consequência inevitável do mundo que nós estamos vivendo, desse estágio de evolução em que nós chegamos. Das tecnologias e o que era antes uma sociedade que controlava e disciplinava com as escolas, com as prisões. Hoje, nós próprios nos
Cobramos, porque são as academias, são os escritórios, são os aeroportos. Nós estamos sempre buscando performar, parece, né? Eu não posso ter um tempo de descanso. Eu tenho que transformar o meu prazer, eu tenho que monetarizar o meu prazer, eu tenho que estar sempre ali gravando, olha o que eu estou fazendo, olha isso, olha aquilo. Então, assim, nós estamos inseridos nesse contexto. Então, totalmente cansados, totalmente ansiosos. Carol, você estava falando para a gente em relação da imposição comercial, alguma coisa nesse sentido. Dá uma esclarecida Do comercial? nesse processo. Das empresas que impõem para as pessoas ficarem ligadas em seus conteúdos na web. Tem alguma coisa nesse sentido também? Exatamente, porque nós estamos hiperconectados o tempo inteiro. A gente não desliga. E assim, eu tô aqui, e mas a indústria tem interesse em cima a indústria disso. tem interesse nisso, porque eu tô aqui, eu tô focado com a minha atenção no que está acontecendo aqui. A minha colega tá viajando, tá em tal país e tá tirando fotos, tá dizendo que tá em tal país e eu tô aqui acompanhando nessa rede, tô parada aqui. Essa minha atenção, é assim que as pessoas ganham, não é? Tá gerando um lucro para alguém. As blogueiras, as pessoas, eu já nem sei mais que termos que nós usamos, os tiktokers. Tá tudo A regra lá digamos assim, vamos lá, hipnotizar, ou prender a atenção, quanto mais melhor. Exato. Mas isso gera um cansaço em quem tá vendo e gera um cansaço que não desliga, que o cérebro fica viciado naquela dopamina que é liberada na hora que você está consumindo aquele conteúdo, como também nas pessoas que estão produzindo aquilo, porque a pessoa ela não mais viaja só para descansar, só para estar no lugar. Ela está viajando, ela está ali, eu tenho que estar divulgando a minha viagem, eu tenho que estar mostrando. Tal qual a leitura hoje também. O que eu vejo muito é se a pessoa não tem uma leitura de qualidade, quase. Muitas, né? A gente nunca pode generalizar. Mas assim, vamos disputar quantos livros eu li, vamos publicar lá, vamos falar e não sei o quê. Não, gente, peraí. Vamos ler com qualidade e não para ficar nessa do desempenho. Né? Entendi. Quem desempenha mais, quem performa mais, quem leu mais. Aí perde o sentido, a razão de ser, a leitura, o livro. Exato, mas a gente vai chegar lá. Estamos todos cansados, estamos todos ansiosos. E nós mesmos nos cobramos por questão do momento, do contexto dessa sociedade em que nós estamos inseridos. E que o Byung-Chul Han escreveu muito bem, Sociedade do Cansaço. O título é Sociedade do Cansaço. E ele não tem só esse ensaio, ele tem outros que também discorrem sobre o mesmo tema, que nós perdemos a nossa capacidade de descanso mental, de contemplar. Nós não sentamos mais numa praia e só conseguimos desligar e ficar olhando lá. Falta isso hoje. Você não vai num museu e não basta só ficar olhando para a obra de arte e contemplar. Você tem que tirar uma foto, você tem que dizer para as pessoas que você estava lá, você tem que distribuir isso para um número maior de pessoas que você conseguir. E aí você precisa da afirmação do outro. Olha que legal, ela está lá. E não tem como fugir. Nós somos vítimas disso. Eu não estou me eximindo disso, não. Eu sei que eu faço parte disso. Bacana. Carol, em relação à literatura, você é uma apaixonada, né? Muito! Ela pode ser uma forma de desaceleração, aí, um descanso mental, uma forma saudável nesse processo? Fala pra gente. A literatura, ela pode e deve, né? Deve não, porque ela não tem esse dever, essa questão, mas assim, ela pode nos salvar, pode, claro, quem quiser, porque a partir do momento que você senta com um livro, o ato de ler é solitário. É você e aquelas páginas. Você e os seus pensamentos. Você e as suas elaborações. Eu não estou com uma tela que me oferece um conteúdo pronto, um conteúdo com uma cor
para viciar o meu cérebro ou um conteúdo com uma música que vai viciar o meu cérebro. Eu vou sentar ali com o meu livro, eu vou ler e eu vou imaginar. Não é? Além de imaginar, eu vou me transportar para outras realidades que não são a minha. Eu vou sair do meu ego, do meu ego não, do meu centro, e vou ter uma atitude que é totalmente diferente de uma atitude de eu estar conectada. Vai estar presente. Exatamente. Ali, naquela interação, eu e o meu livro, é mais ou menos por aí? Você e o seu livro, você e os sentimentos que esse livro te desperta, você e as realidades que você está vivenciando ali naquela leitura. Então, emocionalmente, aí é tudo de bom. Tudo de Acontece nessa relação leitor e o livro. E o leitor é aquilo que é lido, o leitor é aquela narrativa. E, inclusive, a leitura, ela contribui para o seu desenvolvimento, não é psíquico, para você conseguir elaborar os seus sentimentos. Porque muitas vezes você vai se deparar com situações, experiências, vivências nessas narrativas que você vai lidar com sentimentos como raiva, como tristeza, como perda, como luto, como o tédio, como vários outros, e você talvez consiga elaborar melhor os seus sentimentos a partir daquilo que é lido. Tá, Carol, tenho anotadinha aqui uma pergunta. Já já a gente começa a falar de tudo um pouquinho, a gente vai pra frente, a gente volta e a gente fica bem à vontade. Adoro. Essas primeiras perguntinhas aqui pra gente contextualizar, né, o nosso internauta aqui sobre o nosso assunto, mas em relação à escrita de ficção, a leitura de ficção. Você acredita que ela pode ajudar alguém a sair da própria realidade em alguns momentos, assim, sem ter aquela relação de fuga emocional? Fala um pouquinho dessa leitura. É bom, não é bom? Como é que funciona? Bom, eu preciso defender a leitura de ficção. Bacana. Até porque o último encontro, que eu digo que foi o encontro de volta do Clube de Leitura. O Clube de Leitura teve uma pausa, porque eu fui embora. Regressei agora e ele está voltando aos pouquinhos. O livro escolhido da nossa curadoria foi o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. E esse livro é uma defesa, é como se fosse um manifesto em favor das artes e, dentre elas, essa questão da literatura de ficção. Por quê? Porque a leitura de ficção te transporta, te leva para outras realidades. A literatura de ficção é uma literatura que não é uma literatura de autoajuda, não é uma literatura de como você dobrar o seu dinheiro, como investir, não é a literatura, não é os livrinhos de pintura, não é isso. A ficção é hoje o que nós mais estamos precisando, porque a ficção, sim, a literatura, esse tipo de literatura que não é útil, que é o que fala esse livro, né? Eu vou depois contextualizar para todo mundo entender. Por favor, sim. Essa literatura não é útil. Então, essa literatura é a literatura que nos descansa. Porque eu não estou lendo para aprender a investir, eu não estou lendo para performar, eu não estou lendo para nada. Eu estou lendo simplesmente por ler ficção. É essa que eu quero. E é essa ficção que vai desenvolver também o meu pensamento, a minha capacidade de argumentar, a minha capacidade de se colocar no lugar do outro, que é a empatia, que anda faltando muito, não é? Me transporta para uma realidade que não é minha. Como que eu sei que é a fome, sendo que eu nunca passei fome? Eu li Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, e aquilo, você ficar 1, 2, 3 dias sem comer, aquela realidade que não é a nossa. Eu vou reduzir minha ansiedade também. Exato. Isso vai ajudar aí na porque você tá lendo sobrecarga ficção, mental. Você tá no teu tempo de descanso, você não tá produzindo. Você tá lendo ficção. E voltando agora para o poeta, sim, esse livro, ele fala de uma sociedade em que tudo é quantificado. Ou seja, tudo depende do valor e do desempenho. Parece um pouco com hoje?
Perfeito. E as pessoas, uma família, a filha decide que quer comprar um poeta, que pede um poeta de presente. E essa família entra em pânico, porque para que serve um poeta? Para que serve a poesia? Para nada, a poesia é inútil. É isso que é colocado no livro. Olha a crítica. A poesia é inútil. Então, não tem por que comprar um poeta. Só que ela bate o pé. Eu quero. Ela quer. E ela poeta. consegue esse poeta. E esse poeta mexe com todo esse funcionamento da casa. E aí eu não quero dar spoiler, mas chega... Spoiler. Falei errado. Mas chega num momento que eles querem se livrar desse poeta. E aí vem a lição do livro. Que é muito grande, assim. A gente tem que dar valor para as coisas que hoje são consideradas inúteis. Como a ficção, como a poesia, a música, simplesmente pelo prazer de ouvir a música. A imaginação também precisa respirar. A imaginação precisa, porque se você não tem uma literatura dessa, como que você vai ter o poder de imaginar, sendo que você recebe tudo pronto? Você tem uma tela do celular que te dá tudo pronto. Sensacional. Carolina, voltando aqui, não sei se daria para você aí falar para gente, relacionar assim, como a literatura ajuda alguém a enxergar outras realidades. A literatura, ela tem esse poder pelo seguinte fato: você, sem precisar viajar, você sem precisar estar ali em determinado contexto, em determinada cultura, em determinado país ou cidade ou realidade, Mesmo né? assim, ela quebra Social, fronteiras. Ela quebra isso porque você está lendo e você consegue, pelo seu poder da mente e tudo, do seu pensamento, né? De estar ali, numa realidade que não é tua. Te transporta, te coloca no lugar do outro. Leva para contextos que não foram os nossos, momentos históricos anteriores, para países que você conhece mesmo sem estar lá, porque você leu. Isso no conforto de nossas casas, em qualquer lugar, a qualquer momento. Um bom livro tem esse poder. Sim. Bacana. E, então, aqui, repetindo aqui, ela quebra fronteiras até mesmo invisíveis. Seria isso, né? Então, vamos aqui. Em relação à empatia, uma coisa tão importante que parece que ao longo dos tempos aí vem se perdendo na humanidade. Eu tenho anotadinho aqui e gostaria que você falasse sobre essa relação da leitura e a empatia. Muito. Experiência própria? Tem mesmo? Explica pra gente certinho. Porque você sai do teu, não é? Ah. Você tem o seu centro, você tem a sua vida e você tem o meu redor. A partir do momento que você está lendo e você está lidando com aquilo, você foi confrontado com situações que humanizam o outro, que humanizam determinados acontecimentos e que você olha para aquilo e se coloca naquele lugar. E você não se coloca naquele lugar porque você viu uma foto, ou porque você viu um quadro, ou porque você leu um documento histórico que fala de tal acontecimento. Eu sei do horror que foi a questão da colonização do Congo belga, ou então da Amazônia peruana, porque eu li Mário Vargas Llosa, O Sonho do Celta. Eu sei do horror que foi quando entraram na Arraial de Canudos, porque eu li A Guerra do Fim do Mundo, também do mesmo autor. Eu sei do racismo numa sociedade nos Estados Unidos, que foi horrível, e de coisas que aconteceram ali, porque eu li A Cor Púrpura, porque eu li O Sol é para Todos. E então eu consegui me transportar não só dos documentos históricos que eu li como historiadora e dessas coisas, mas
para um lugar em que eu tô vendo a violência e eu tô vendo a violência em pessoas que são humanas, como eu, como você. Sai do nosso mundinho, vive através da leitura outras realidades, né? A vida como ela é. Então, além do movimento para uma maior empatia, né, em relação às pessoas, também a diminuição, a repulsa ao preconceito, uma das consequências da leitura, de uma boa leitura. Tô gostando aqui demais da nossa conversa. Eu tenho aqui, quando a gente lê e a gente passa a viver emocionalmente, outras experiências. Fala novamente um pouquinho mais sobre isso, viver novas experiências só com a leitura, eu e o livro. Isso deve ser fascinante, você já citou aqui algumas obras. São muitas as experiências que nós podemos viver por meio dos livros. Eu quero conhecer realidades, eu quero conhecer vivências, eu quero estar em lugares em que eu não estive. Eu quero saber como que foi que a Pat Smith e o Dylan Thomas viveram ali no Chelsea Hotel, e eu não tenho como. Só que eu pego um livro, que é um livro que eu também amo, uns livros meus da vida, que é o Só Garotos dela, e eu leio aquilo porque é um relato dela. E eu consigo me transportar para aquela realidade, para aquela vivência, e eu me sinto ali. E não só eu. Você sabe que essa tua experiência individual, solitária de leitura, também atinge outras pessoas. E não só pessoas como nós. Pessoas, por exemplo, eu vou ter que citar Taylor Swift, que depois, 2 anos atrás, lançou um disco que fala uma música que tem esse livro, que cita esse livro. Então, não só eu tenho essa necessidade, como outras pessoas também, de viajar e de conhecer e de estar em realidades que você não pode estar. Que bacana. Carol, fique à vontade para beber sua aguinha aí. Obrigada, me parece que você fala demais. Me parece que você trouxe um texto. Hora que você quiser fazer a leitura desse texto para a gente. Eu queria... fique à vontade, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho em relação à escrita, a arte de escrever, a arte da comunicação e também a arte ou a capacidade de pensar melhor. Eu quero que você fale sobre isso relacionando com a leitura. Estão juntos, misturados? Totalmente. Quem lê, escreve melhor. Quem lê, fala melhor. Quem lê, tem uma capacidade de argumentar 1000 vezes à frente daquele que não lê. Por quê? A leitura te dá vocabulário, a leitura te ajuda a pensar, a organizar os pensamentos. A leitura te coloca à frente, com certeza, daqueles que não leem. Mas ela tem esse poder. E não sou só eu que estou falando, viu? Tem estudos científicos que agora eu não vou lembrar em qual revista, onde foi que o ato de ler, inclusive, ajuda a combater o mal de Alzheimer. Ler faz pensar, ler quebra os preconceitos. O ato de ler não é ali só você estar consumindo um livro. Quem lê mais escreve melhor também. Melhor, isso também. Quem fala melhor. Você se coloca no mundo de outra maneira. Eu sou o que eu sou porque eu sou leitora. Entende? Não estou defendendo a literatura porque, hoje está legal defender a leitura, defender a literatura. Não, eu defendo a literatura vai fazer muito tempo. Desde antes da fundação do clube. Por quê? Porque a literatura pode fazer isso tudo, tem o poder de fazer isso tudo. E, não tenho como comprar livro. Hoje, nós temos, inclusive, um MEC que disponibilizou obras maravilhosas, gratuitas, para quem quiser acessar. Então, assim, o acesso está ali. Não tem desculpa.
Hoje é até mais fácil É muito mais adquirir fácil. muitas obras. Quando eu era mais nova, eu ia na biblioteca pegar livros. Os que eu queria e tal. Eu podia pegar 2 por semana. Eu toda semana pegava 2 livros, ia lá e devolvia. Mas hoje isso nem é necessário. Apesar de eu achar o máximo que ainda faz isso. Mas não, você tem disponibilizado a hora que você quiser. Legalzinho. Além desses benefícios, né, que você citou, por exemplo, né, relacionados aí com a leitura, a prática, o hábito da leitura, eu tenho anotadinho aqui a questão do desenvolvimento de um repertório emocional mais amplo. Tem isso também, tudo de bom? Tudo de bom, porque você organiza os seus sentimentos. Você lê... Gente, é remédio, é como se fosse uma medicação. E assim, tantas pessoas subestimam o ato de ler. E não é assim, eu tô lidando com os meus sentimentos, eu tenho até linguagem para lidar melhor com os meus sentimentos, não é? Eu tô lendo, às vezes eu sou uma pessoa tímida, eu não consigo falar, eu não consigo isso, mas eu tenho um amigo que leu o mesmo livro, que tá em confronto com esse mesmo sentimento, eu sento ali para falar e eu consigo liberar um pouco daquilo. Tudo. Organiza melhor os pensamentos. Sim, os também. Pensamentos, os sentimentos. Por que eu tô sentindo tanta raiva? Por que eu sinto esse tédio enorme? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Perfeito. Em relação aos conteúdos, assim, conteúdos excessivamente rápidos, eles podem deixar, na sua opinião, ou não, as pessoas mais superficiais? Faz um comentário pra gente. Eles podem deixar, não, que eles deixam, não Deixam. é? As pessoas mais superficiais. Porque, como eu falei, o nosso cérebro fica viciado naquela dopamina. E a nossa mente, ela não tem essa estrutura para lidar com isso tudo dessa maneira que nós estamos lidando. Então, é extremamente prejudicial. E nós ficamos viciados em conteúdos rápidos, em coisas superficiais que não exigem o pensar. As pessoas hoje estão muito... Eu quero só ter uma atitude, assim, de receber e eu não assimilo. Isso deve potencializar a ansiedade também, né? Total. Você tem muita informação, mas você não tem o conhecimento, porque a informação... É diferente? Sim. A informação é aquilo que você recebe e a informação nós temos aqui, ó, o tempo todo. Eu nem tô querendo uma informação e tá chegando no meu telefone. Só que aí você pegar e elaborar isso daqui que você leu, por exemplo, um dado, junto com o conhecimento precedente que você tem, e produzir aquele conhecimento teu, autônomo, e pensar, já é outra coisa. Isso a literatura faz. Beleza. E talvez, Carol, uma das coisas mais bonitas de tudo isso que a gente está falando é também perceber que a leitura também conecta pessoas. Como assim? Fala pra gente, vamos aproveitar. Vamos entrar agora na questão do clube de leitura. O incrível da literatura conectar pessoas é porque as pessoas que os livros ligam são completamente diferentes. São pessoas que vieram de lugares diferentes e convivências diferentes, mas que têm um objetivo em comum: ler e falar de livros, e debater e levar aquilo. Então, para você ver, além do afeto que é criado, não é com compromisso que você tem ali, e o compromisso não é só mais, eu quero ler. O compromisso acaba que vira entre as pessoas que estão ali. É uma coisa que não é só... O ler deixa de ser totalmente solitário. No primeiro ponto ele é solitário, mas depois Sim. No segundo ponto, essa leitura... Democratiza, aproxima as pessoas. Vira uma coisa em comunidade. Cria-se uma comunidade, né, de leitores e que se reúnem e que estão aqui para falar disso. Inclusive, hoje, eu vou sair daqui e vou para uma reunião do clube de leitura, que não é esse meu,
que é a Sociedade Anônima dos Leitores, que é da Manu Zambon. Um beijo, Manu, que tem um site lindo de literatura. Ela sabe quanto eu amo ela e ela é maravilhosa nisso. Ela é um site? Vai lembrar o endereço? Ela tem o Literal. E ela produz um conteúdo incrível sobre literatura aqui, né? E vou pro encontro com o clube, nós vamos falar do Gabriel Garcia Marques. Ah, que fantástico. Sim, então assim, aí a gente já fica ansioso. O que será que tal pessoa vai falar, o que vai falar e não sei o quê. O nosso, a gente tá com o meu e o da Jana, que eu não tô sozinha nesse. Fala, um beijo pra Janaína também. Fala do Davi Machado, que é Índice Médio de Felicidade, que inclusive... Esse livro daria um podcast inteiro. Então vamos fazer, já está convidada. E esse vira um ato muito legal, porque conecta as pessoas e conecta as pessoas que são diferentes, que vêm de realidades diferentes das tuas. O jeito que eu li um livro não é o jeito que uma outra colega ali vai ler. A interpretação que eu vou ter pode ser mais política, pode ser mais histórica. Aliás, a minha interpretação sobre uma leitura pode ser muito diferente de uma pessoa que está aqui. Eu sou uma mulher que viveu 5 anos fora, diferente de uma pessoa que pode ser mais nova, ou então de uma pessoa que pode ser mais velha, que tem uma vivência muito maior do que a minha, que tem uma bagagem cultural e intelectual maior. Então, assim, e cada um também tem as suas experiências pessoais, não é? Também de sentimentos familiares, de relacionamentos amorosos, e que também isso, cada um vai ler de uma forma. De acordo com sua bagagem, teu conhecimento, Claro. a tua cultura. Então a ótica pode mudar um pouquinho. E isso que é o gostoso, é o tempero dessa interação entre leitores. Dessa interação entre leitores. Por isso que eu defendo, antes desse tempo que nós tivemos no nosso clube, meu e da Jana, nós estávamos organizando eventos na cidade de leitura. E aí que sim, as pessoas que apareciam eram mais diferentes ainda do que aquelas que se reuniam era todo último domingo do mês, e nos últimos domingos. Era incrível, incrível, porque aí você ouvia cada coisa, que você falava assim, meu Deus, como que ela enxergou isso e eu não enxerguei. Tal qual quando você lê o livro uma vez e depois você vai reler esse livro 10 anos depois. A história do Heráclito com o rio, né? Você nunca vai se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e você também não é o mesmo. A minha experiência de ter ido morar fora e tudo que eu vivi, tudo que eu conheci, fez eu ver um livro, que foi o da Clarice Lispector, de outra maneira. Eu vou pegar você de saia justa agora. Meu Deus! Antes de eu retomar... antes de retomar a pergunta aqui em relação ao clube de leitura que você fundou, antes disso, vamos bater um papo, trocar aqui perante nossas testemunhas em relação à nossa... pessoal... A nossa proposta, Carol. Eu quero aqui dizer para vocês, em primeira mão, que eu tenho um projeto com a Carolina que vamos tentar explicar como vai ser. Você vai trazer a literatura aqui no espaço aqui do nosso podcast. Fala o que você pensou por enquanto. Calma, gente, que nós estamos aqui desenvolvendo. Mas a intenção é fazer um podcast que fale de literatura, que defenda a leitura, mas que traga livros e que os temas, que sejam temas contemporâneos, né? Eu não quero pegar uma coisa que não faz sentido para ninguém hoje, porque isso, inclusive, é um dos grandes problemas que as pessoas têm com a literatura, né? Eu vou pegar um livro ali que não faz sentido nenhum para mim, então eu não quero. E nós queremos falar de coisas que são... e que estão presentes na vida. Quanto mais pontuais e atuais. Atuais, exato. E assim, já na nossa cabeça já temos convidados. Eu já tenho 2. Que bacana. Se você já 3, quiser entregar, na verdade. quiser entregar o pessoal. Vou entregar, porque senão vai ficar mal. Intimação. Vamos lá. Senhora Manu Zambon. Manu Zambon. Exato. Janaína Nascimento. Janaína Nascimento. Historiadora, que também foi Olha. do clube de leitura comigo.
Doutora Heloísa Pancotti. Pancotti. É leitora voraz e com umas opiniões, assim, maravilhosas também, que você fica assim, quem mais? Tenho mais. Poderia chamar o Kaique, que fundou também um clube do livro, que foi incrível, Os Filhos de Vicente, lá em Valparaíso, na cidade dele. Poderia também, olha, a lista é vasta, de pessoas e de temas que nós podemos abordar a partir de livros, dos livros, das realidades que os livros nos colocam. Deixa eu entender um pouco melhor. Bom, é um quadro aqui no Podineias, um quadro periódico, a gente vai definir ainda, né, a periodicidade, se vai ser diária, semanal, quinzenal. Então a gente vai trazer essa galera e outros também amantes da literatura. Sim, e fora essa, a gente tem que fazer a nossa entrevista com... A nossa entrevista com o doutor Pedro Chagas, por acaso? Exato, que ele prometeu, falei com ele, já está prometido. Pedrinho, com devido respeito aqui, amo de paixão, tá intimado. Se não atender o chamamento aí, a gente aciona a polícia. A Silvia, exatamente. A Silvia, a Aline. Que bacana. Eu quero entender mais um pouquinho. Então, uma das propostas para esse quadro é assim, a galera em alguns episódios vai vir aqui e já vai ter um tema, um livro, e vai se debater sobre aquele tema. Parecido ou similar àquele contexto, aquela proposta, quando vocês de um clube de leitura se reúnem, a gente vai fazer só que... Exatamente, não vai ser um encontro do clube de leitura, vai ser um encontro nosso, mas uma roda de conversa nossa, tal qual acontece no clube. E eu tenho um desafio. Pro Enéas. Pra mim, meu Exato. Deus! Tcharam. Fazermos uma gravação externa em um café. Que legal. Onde? Então já anuncia pra galera, os proprietários Estamos procurando cafeterias. Como é que é? A procura de cafeterias. Quem quiser oferecer o espaço. Aqui em Araçatuba, a gente vai divulgar com todo carinho e muita responsabilidade o espaço físico que porventura seja cedido para a gente fazer essa coisa maravilhosa. Gravar ali no café com a galera da literatura. É isso, Carol? Eu acho. E se quiser, olha, vir gente para assistir, nós também deixamos. Nossa, que legal. Não tinha pensado isso. Que bacana. Quem assistir Copa do Mundo? Nada. Não, assiste o jogo da Copa do Mundo, mas depois vem aqui, vem assistir. Exato. Vai nos assistir ao vivo. Vamos ler, porque nós precisamos pensar, precisamos ser livres. Bacana. Eu tenho várias perguntinhas aqui anotadas. Eu vou juntar tudo aqui. É tipo já falamos demais. Um Enem. E a gente logo está indo para o finalzinho aqui do nosso bate-papo. Você tem uma leitura muito interessante aí que você já me disse, né? Que iria fazer. Mas vamos aqui. Tem muita gente nos assistindo agora. Pessoas que vão assistir depois. E a pessoa dizendo assim, isso é muito comum. Poxa vida, eu gostava tanto de ler. Eu quero voltar, eu perdi o hábito. Como alguém pode voltar ao hábito da leitura sem pressão, com leveza, com sustentabilidade? A pessoa tem que voltar para o hábito da leitura por isso ser um entretenimento para ela, não uma obrigação. Senão não tem sustentação. Nada que nós fazemos obrigado, nós fazemos com gosto. Verdade. E ninguém vai criar um hábito de uma forma que queira ler e se torne esse leitor com uma obrigatoriedade. Não há maneira disso ser feito. A pessoa tem que... Eu quero começar a ler, eu quero voltar a ler. Vai pelo que você gosta. Começa... Um livro muito difícil pode ser um erro, né? Não vou. Eu não vou começar, não vou indicar para um leitor agora. Olha, Carol, tô querendo começar a ler. Eu vou começar pelo quê? Começa pelo Tolstói. Jamais! Dostoiévski.
Vou indicar esses clássicos russos para uma pessoa que está querendo começar a ler agora? Não. É para a pessoa realmente desistir, achar chato, não entender aquilo e falar, não quero mais ler. Assim, muitas pessoas também acham ler chato e não gostam porque ficaram com aqueles livros de escola, que eram os livros obrigatórios. Ou então, tem também uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, que é aquela arrogância de você querer se diferenciar porque você lê. E você querer impor que as outras pessoas leiam tal livro, porque o tal livro quer dizer isso. E aí, a pessoa que não tem o hábito da leitura e que não gosta daquilo, vai lá para tentar ler aquele livro, não entende porcaria nenhuma daquilo, não gosta. Então, existe esse preconceito intelectual na leitura? Existe muito, muito. Existe assim, a pessoa vai falar assim, eu li... Agora, na minha cabeça, não tem um exemplo, mas vamos lá. Um livro, um desses best-sellers, um desses, sabe? Aí a outra pessoa que se acha muito leitora, muito intelectual, vai falar, é uma porcaria, para que você está lendo isso? Não faz sentido. Legal. Vamos um pouquinho mais rápido aqui, por conta do avançado do tempo aqui. Numa retomada da leitura, um audiobook pode ajudar ou não? Com certeza. É legal? Pode ser? Sim, Funciona? funciona. Desde que você esteja lá no teu momento com o teu audiobook. Eu tô ouvindo, mas assim, eu tenho que estar com a presente. Esteja onde você está. Se for assim, tudo de bom nesse processo. Exato. Início, retomada. Claro que a questão da ortografia não vai numa mesma coisa se você está com o livro ali, não é? Mas é muito válido. Bacana. Para quem está voltando, é importante uma quantidade mínima ou é a constância que manda? O que você sugere? No ritmo de quem está voltando a ler. Não tem essa. Eu não vou dar fórmulas. E essas fórmulas não existem. Essas fórmulas que também... Que atrapalham. Eu li 10 páginas por dia. Uma pessoa que nunca leu, tá ótimo. Tá ótimo. Amanhã, a hora que você se apaixonar, você vai querer ler 20. É como ir na academia. Ai, não tô gostando. Mas aí chega um momento que aquilo... olha, já tô aqui, já tô... Muito bacana mesmo. A Carol vai poder nos indicar, assim, para alguém reaprender a gostar de ler, assim, algum livro de início? Tem uma sugestão? Bom, eu não indicaria para uma pessoa que está querendo reaprender a ler determinados livros. Eu vou ter que cair de novo no Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Por que eu vou cair novamente nesse livro? É um livro pequeno. É um livro desse tamanho, de verdade. E é um livro que tem uma lição enorme sobre a nossa sociedade hoje, sobre as pessoas, sobre as relações humanas, sobre tudo. Então, eu indicaria o Vamos Comprar um Poeta, do escritor português Afonso Cruz. E poderia também indicar outro, que também é de um português, que é do Walter Ugumãe, mas esse fala muito de afeto, de relações humanas. É um livro lindo, que é inclusive o trecho do livro. Eu gravei um podcast antes de vir embora, lá na minha empresa, que eu trabalhei, e eu li esse trecho desse livro. E o Walter Ugumãe, O Filho de Mil Homens. É também um dos livros meus da vida e que eu indico. Bacana. Galera, a Carol nos falou aqui várias vezes durante esse bate-papo de hoje da sua ida a Portugal, né? A sua presença na Europa, e a gente gravou uma entrevista longa, 2 horas mais ou menos, mas vale muito a pena dar uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube, para vocês contextualizarem quem é a Carol, por que as paixões dela, a autodeterminação e tudo mais. Carol, você trouxe aí uma leitura para a gente? Você gostaria de fazer agora? Pode ser? Exato.
É esse mesmo trecho. Poderia pegar um da Helena Ferrante, né? Que eu me identifico muito. A Lenu, hoje eu me sinto a Lenu voltando pro bairro, não é? Ela foi... Esse livro é história para você ver como o jeito que você lê é muito pessoal. Esse livro, dentre uma das personagens, tem a que foi embora de um bairro em Nápoles para estudar e para viver uma vida fora. Teve experiências e voltou. E aí eu brinco que eu sou Lenu voltando para o bairro. Mas, não, nesse momento, não utilizarei não desse livro. Vou falar do Filho de Mil Homens, por conta da lição que ele deixa e dessa mensagem lindíssima. Vamos lá. Todos nascemos filhos de 1000 pais e de 1000 mães. E a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo. Para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo, como se nossos 1000 pais e as nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. E eu acho lindo, e eu sempre falo desse trecho, sempre falo desse livro pela delicadeza e por sermos filhos de 1000 pais e 1000 mães e as pessoas que a gente conhece, o quão a gente afeta a vida dos outros, o quão as pessoas nos afetam, deixam, levam as nossas vivências, vê o quanto isso é forte para mim. Imaginei, eu era uma... Não lembro quantos anos tinha quando li esse livro pela primeira vez. E depois fui para Portugal e tive meus 1000 pais, as 1000 mães, os meus 1000 irmãos. E vivi tanta gente e não fui sozinha. Resultado de tão grandes sonhos e nós nunca estaremos sós. Muito bonito. Carol, quiser deixar agora suas considerações finais, rede social, se for o caso, fique à vontade. Estamos chegando ao finalzinho desse nosso encontro. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. A gente adorei, estou muito feliz em poder falar, em poder defender a literatura, né? Porque eu sou quase uma aqui desse tema. E dizer que a leitura tem o poder mesmo de derrubar preconceitos, de nos transportar para outras realidades, que as palavras hoje também podem ser as nossas armas. E mais do que isso, a literatura, a Susan Sontag, né, ativista, escritora e ativista de direitos humanos, ela fala, né, que literatura é liberdade. E ela tem o poder de mudar as pessoas. E a literatura em si pode não ter o poder de mudar o mundo, mas ela pode mudar as pessoas, e são as pessoas que mudam o mundo. Que fantástico. Carol, hoje a gente falou sobre livro, mas no fundo falamos sobre a humanidade num tempo acelerado, onde todo mundo corre para tudo que é lado o tempo todo, e talvez abrir um livro ainda seja um dos pouquíssimos momentos em que a nossa mente consegue respirar. E talvez mais do que consumir histórias, a literatura ajude a gente a não perder a nossa própria história. É isso? É isso. Ler hoje tem sido um ato revolucionário. E precisamos salvar os nossos escritores, os nossos livros, precisamos nos salvar. É isso. Maravilhoso. Um grande beijo no coração e até já. Temos compromissos aí nas próximas semanas, meses aqui no Podineias, podcast do Enéas. Legal.